Como saber a vontade de Deus para minha vida em 2025? Se esse vídeo te encontrou, assista ele até o final e as respostas que vão ser aqui vão ser todas com um embasamento bíblico e para que seja pragmático, seja algo que você consiga colocar na prática. Um dos nossos grandes dramas, quando estamos num processo de mudança e agora entrando para 2025, você tem que fazer escolhas importantes, né? Como que você vai planejar o seu 2025? Aonde você vai estar? Qual projeto você vai fazer? Então, decisões importantes, seja ministeriais, seja de trabalho, o que você vai começar, o que você tem que estabelecer de alinhamento, e você tem essa grande pergunta: eu quero viver a vontade de Deus, e como que eu vou saber que isso é a vontade de Deus? Então, aqui a gente vai fazer em algumas etapas para que seja funcional para você. Então, eu estou aqui anotado com o meu iPad, e a gente tem aqui a primeira etapa, que é sobre o que a Bíblia diz, né? Então, partindo do que a Bíblia nos ensina, para viver a vontade de Deus. A gente tem quais são as decisões práticas que a gente toma a partir disso. E em relação à vocação ministerial, quando eu falo vocação ministerial, não necessariamente seja só o que você faz dentro do contexto da igreja, mas pode ser um projeto que vai ser interdenominacional, vai ser uma ação que você vai dar suporte financeiro, né? Seja para missões, seja para várias coisas que parte do princípio da vontade de Deus para nós. A primeira referência que a gente vai ter aqui como ponto de partida para entender qual que é a vontade de Deus para nós em 2025 é algo que Paulo diz no livro de Efésios 5:17. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, que é viver pelo Espírito Santo. Esse é o contexto aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo, a vontade de Deus. Paulo começa assim no versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, sabedoria. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitar as oportunidades nesses dias maus. Pensa nos seus desafios, aquilo que você está vivendo aqui. Mesmo nesses desafios que você está lidando, existem oportunidades de coisas que vão agregar para a sua vida, em meio aos desafios que você está tendo. Não ajam de forma impensada, não seja impossível, mas procurem entender a vontade do Senhor. Procurem entender a vontade do Senhor. Aí a gente entra na pergunta inicial, mas qual que é a vontade do Senhor? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, no caso do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito de Deus. Um ponto aqui interessante é que, quando a gente fala de embriagar com vinho, esse era um dos contextos, dos modos daquela cultura de diversão, de entretenimento da época. E se você trazer para a sua realidade, para a nossa realidade hoje, é a Netflix, é os streamings, é os filmes, as séries, jogos, coisas que a gente usa para nos distrair, passar nosso tempo. Então, aqui, nesse contexto, as pessoas se enchiam de vinho para se entreter, para passar seu tempo, né, no meio dos seus anseios. Mas, no nosso contexto, a gente tem outras novas distrações, até mais interessantes, né, como filme. Eu gosto muito de filmes, gosto muito de séries, e eu tenho que me policiar com isso. Talvez nessa jornada sua pode ser algo também semelhante para você. As distrações. A gente tem as redes sociais. Elas são bênçãos, bem usadas, mas elas também podem ser distrações muito perigosas que a gente tem que aprender a dosar, a usar com sabedoria. E aí, quando a gente continua lendo o texto, a palavra de Deus, a vontade de Deus parte daquilo que o Senhor já nos ensina como princípios, o entendimento do que é a palavra. E provavelmente você já sabe disso, você já entende o que é a vontade de Deus partindo dos seus ensinamentos bíblicos. Lembra aquela referências que pessoas falavam antes? Pensa se você fosse Jesus, o que Jesus faria se fosse nesse contexto? A gente só pode julgar o que Jesus faria com bastante qualidade se a gente entende quem é Jesus por meio dos seus evangelhos. O que é ensinado sobre Jesus? O que Jesus fala nos textos dos evangelhos? Sendo dali que a gente entende o que Jesus faria, que a gente tem esse julgamento. Apesar de parecer tão óbvio e ao mesmo tempo tão difícil de mastigar essa ideia, a vontade de Deus começa com a sua palavra. Mas Deus não vai me revelar nada? Deus vai revelar. Tem aqui uma outra referência para você. Então, antes disso, você entende um negócio. Deus, o seu Pai celestial, que te ama demais, demais mesmo. Por que que Ele
vai querer que você fique sofrendo para descobrir uma vontade secreta dele. Você vê que essa ideia de Deus te deixar sofrendo para descobrir a vontade dele, ela é insana. Ela não faz sentido com Deus que você conhece, com Deus paterno, amoroso, protetor. Não faz sentido com Deus que se encarna na forma de Cristo, te deixar sofrendo. Então, Jesus Cristo é Deus revelado para nós. E os ensinamentos dele é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus está muito clara nesse sentido dos valores. E a partir disso, que Deus Pai nos dá a total liberdade de fazer escolhas. Então, muito daquilo que você tem que viver em 2025 vai partir das suas escolhas. Mas aí, como você ainda fazer essas escolhas, sendo guiado pela vontade de Deus, mas já despindo daquela visão muito mística e tipo, Deus está me escondendo as coisas, eu tenho que ficar batendo para ele me revelar algo. Não, não é bem assim. Não existe isso no Evangelho, não existe isso na Palavra de Deus. Aqui tem dois contextos que eu vou te dizer como que acontece. Tá? A gente tem Abraão, que Deus revelou uma visão, uma direção e pronto. Beleza. E aqui, Abraão teve que seguir a partir dessa visão, seguir em frente. E aí, ele vai confiar em fé, naquela visão inicial que ele teve, mas vai ser guiado pelos valores e princípios do que ele já entende da vontade de Deus. A mesma coisa foi com José. José teve aquele sonho, aquela visão, que ele sabia que era algo profético, mas o resto da vida dele, até o momento realmente de viver aquela visão, ele foi apenas guiado pelo aquilo que ele entendia da vontade de Deus, partindo dos valores e princípios. Então ele foi fazendo as suas escolhas a partir disso, se mantendo fiel por causa da sua fé. Dizendo, apesar disso parecer óbvio para você, a vontade de Deus revelada está aqui na palavra. Mas tem alguns poréns para você ter essa direção de realmente fazer as suas escolhas baseadas na vontade de Deus. E agora de uma maneira muito mais confiante, com mais clareza dessa direção. Tiago 1, do 2 ao 8. Tá? E começa assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas você precisa olhar com um olhar de gratidão e de entender que isso que você está passando agora, esse desafio novo que você está passando, é porque você amadureceu mais um degrau. Então isso é bom. E a sua vida aqui é passageira. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-o com fé. Fé, lembra? Fé é importante, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não adianta você pedir para Deus, passar o ano todo pedindo para Deus algo, se você não tem fé que Ele vai te atender, que Ele te ama para se importar com o que você está pedindo. Então, em um momento você pede para Deus, em outro momento você já acha que Deus te abandonou. A fé, ela testifica que o nosso relacionamento com Deus é real. É nela que a gente amadurece, né? É por meio dessa fé que a gente vai pedir sabedoria de Deus. Como diz aqui no 5, né? Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça e o nosso Senhor, que é generoso, Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. E sabedoria aqui é um ponto importante. E por que sabedoria é importante para você? Para essa fase que você está organizando na sua vida, é a sabedoria que vai fazer você administrar o que você tem de entendimento da vontade de Deus e da fase que você está vivendo na sua vida. Você vai poder analisar, por meio da sabedoria, qual que é o melhor caminho para viver aquilo que Deus está pulsando no meu coração. O chamado, é isso.
o que Deus está me chamando para fazer nesse tempo. Se é um tempo de preparação, se é um tempo de ação, o que Deus está me chamando para esse tempo. Se é um tempo que eu tenho que fazer escolhas mais extremas, escolhas mais que para mim são radicais, escolhas que testam a minha fé, escolhas de mudanças significativas. Deus, ele não nos deixa no vácuo, tá? Toda a resposta da palavra, da vontade de Deus já foi revelada para você. O seu desafio não é descobrir a vontade de Deus, porque ela já foi revelada. O seu desafio é ter fé em Deus. O seu desafio é ir contra o seu medo, não negá-lo, mas não deixá-lo dominar você para que você faça escolhas verdadeiras. Porque na fase da vida que você está aqui, você tem entendimento de quem é o nosso Cristo, nosso Senhor Salvador, que há poucos dias a gente já celebrou. Eu estou gravando isso aqui logo após o Natal, então a gente celebrou aqui a vinda do nosso Salvador. E é por meio dele que eu posso estar aqui, porque por causa disso eu pude ter nova vida, eu pude conhecer a verdade, e agora é a sua vez também de fazer escolhas importantes para que por meio daquilo que você carrega, outras pessoas também vivam uma nova vida. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, é importante, isso vai ajudar com que essa mensagem seja divulgada no YouTube para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas por essa ministração. E se essa mensagem também te abençoou, foi muito bom ter você aqui com a gente. Me alegro muito. Então deixe nos comentários para eu saber que isso foi significativo para você. Se o Espírito Santo ministrou alguma coisa no seu coração, um versículo, te lhe trouxe a lembrança, algum testemunho, não deixe de compartilhar. Compartilhe, isso é importante. Isso é o que faz fortalecer a nossa fé. É por isso que é importante você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo na sua vida. E agora, para encerrar nesse último minutinho desse vídeo, a gente vai encerrar com a oração para encerrar isso com chave de ouro, abençoando o seu ano 2025. Deus, eu apresento a pessoa que está me ouvindo aqui, que acompanhou até aqui esse vídeo, procurando entender a sua vontade para a vida dela em 2025. Dê, Senhor, sabedoria verdadeira. Traga à memória dela tudo aquilo que o Senhor ministrou do Evangelho, tudo aquilo que ela já leu dos devocionais, da Bíblia, ajudando ela a organizar suas ideias, organizar suas emoções, a enxergar a si mesmo, para que possa fazer escolhas conscientes, escolhas com sabedoria, para tomar decisões importantes para a vida dela agora. Que ela lembre de todo o seu amor. Que o Senhor não é como os pais humanos, falhos, ausentes, inconstantes. Que o Senhor é presente, que ama de verdade, que cuida, e que tudo o que ela precisa já tem a resposta aqui revelada. Ela só precisa apenas confiar em Ti. Então que ajude ela, Senhor. Dê força no seu coração para confiar de maneira real e clareza para enxergar com sabedoria quais os pontos que está sabotando essa escolha, que faz com que ela sinta-se que está andando em círculos. Senhor Jesus, em nome da sua glória, amém.